Dos 8h12 em São Carlos, Sidney Moura e você aqui pelos 87,9 da Rádio RCA, onde você ouve e acompanha a nossa programação até às 10 da noite. Muito boa noite para você que está nos acompanhando também aí pelo Instagram do Mário Casali. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio RCA o Mário Casali, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, que vem hoje para falar um pouco da sua história e também dos seus projetos, das suas ideias e do que ele está realizando por meio da sua pré-candidatura. Já nesse momento nós estamos no período de pré-candidatura, onde aquelas pessoas que têm a intenção de serem candidatos estão passando por todo aquele processo de apoiamento, e não só apoiamento, mas também as questões burocráticas dos partidos políticos. E nesse momento, evidentemente, há uma série de regras da Justiça Eleitoral que trata da forma como os pré-candidatos podem se apresentar. Evidentemente, todos aqueles que são pré-candidatos estão se apresentando como pré-candidatos. Não podem pedir votos, mas podem falar das suas ideias, podem se posicionar sobre temas políticos e também dar entrevistas. E por isso, nós estamos recebendo aqui dentro da nossa programação o Mário Casali, que é pré-candidato a prefeito de São Carlos. Mário, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Sidney Moura e você. Muito obrigado, Sidney, a RCA, pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando no Instagram também. Muito bem, Mário, eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando para você o seguinte: você tem uma história aí como um industrial, como um empresário muito bem sucedido na cidade, e então eu gostaria de saber de você o seguinte: eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Você já esteve aqui em outros programas dentro da nossa programação aqui da Rádio RCA, mas talvez alguns dos meus ouvintes ainda não te conheçam. Uhum. E aqui nós temos a oportunidade, então, de você se apresentar, falar um pouquinho da sua história. E a grande pergunta: por que é que você se decidiu vir para a política e ser pré-candidato a prefeito de São Carlos? Legal. Bom, todo mundo me faz essa pergunta porque é muito curioso que um industrial deixe a sua vida privada e queira ir trabalhar na coisa pública, né? Trabalhar realmente para melhorar a nossa sociedade. Isso não acontece sempre. A gente vê que geralmente os políticos eles têm já uma iniciação bem mais cedo e vão para a trajetória política. E eu estou com meus 39 anos, decidi agora, né, fazer essa... Aliás, a decisão veio antes, mas agora estou fazendo essa transição. Então é legal falar para o pessoal para entenderem um pouquinho dessa relação. Eu sou daqui de São Carlos, sou da família Casali, lá da Casali Equipamentos. A gente trabalha com máquinas agrícolas para pecuária, filho do Celso, da Alda Casali. E eu trabalhei muitos anos na empresa, por quase 13 anos na Casali Equipamentos. Sou formado em Engenharia de Produção Mecânica na USP aqui de São Carlos. Antes de ir para Casali, trabalhei em banco lá em São Paulo, trabalhei na Faria Lima por quase 5 anos no mercado financeiro. Aprendi muito, foi muito legal para aprender sobre finanças inclusive do ponto de vista de análise de balanço, entender o potencial de empresa tomar dívida, analisar crédito, essas coisas. Trabalhei na área comercial lá também, foi uma experiência muito boa. Depois vim para a empresa da minha família trabalhar na época. Abandonei a minha vida lá naquele contexto que estava muito bem também, mas por um propósito maior, que era naquele momento atuar para ajudar a minha família, ajudar a estruturar melhor o negócio da família. Como eu falei, eu sou engenheiro de produção, então eu adoro resolver problemas, organizar, adoro deixar as coisas mais eficientes. Então eu fui ajudar nisso na empresa. Comecei lá de baixo, fui crescendo devagar. Eu já tinha uma experiência na empresa, porque todas as férias, desde os meus 13 anos de idade, eu já ia lá para Casali para fazer trabalho durante, claro, meio período, para ir aprendendo. Meus pais sempre quiseram me colocar lá desde muito novo para entender o valor do trabalho, entender o valor do trabalho em equipe, como a gente precisa fazer para realmente ter recursos, né, para sobreviver, né, aprender que dinheiro não nasce em árvore, né. Então isso sempre foi muito importante para minha família. E aos poucos, então, enquanto eu estava lá na empresa, desde 2011, que eu vim lá do Banco de São Paulo, vim trabalhar na empresa, eu fui crescendo nas funções, assumindo novas responsabilidades. Basicamente, a empresa ia precisando de alguém em alguma função, meu pai pedia para eu aceitar o desafio, eu ia lá, aceitava, ia aprender sobre aquela função. Então, trabalhei desde da produção, área comercial, contábil, financeira, administrativo. Então, eu fiz de tudo realmente na empresa, até que em 2020 eu assumi como presidente da empresa. Os últimos 3 anos meus na Casali foi na presidência, então eu pude trabalhar numa organização
e deixar um sucessor para que eu pudesse sair para ir para a vida pública. Então, em 2020, quando eu assumi como presidente, logo eu contratei o Rones. O Rones hoje ele é o presidente da empresa. Ele era diretor industrial e durante esse período a gente foi trabalhando para formar ele para poder assumir a presidência. Claro que ele ainda não sabia na época, mas no fim deu certo, ele assumiu a presidência da empresa. A minha irmã trabalha na empresa também. A minha irmã, a Jaqueline Casali, ela é diretora comercial, e a minha irmã mais velha, a Érica, ela está no conselho com a gente também, onde eu estou hoje. Então hoje eu estou trabalhando no conselho da empresa. A gente faz uma reunião por mês, eu ajudo a tomar decisões. E também hoje cuido do programa de aceleração de startups da empresa, uma coisa que também não demanda tanto tempo, que eu acompanho startups que a gente traz para a gente ajudar a ter novos negócios dentro da pecuária, para inovar na pecuária dentro do propósito da Casali, que é inovar para alimentar vidas de forma sustentável. E falando em propósito, a minha decisão de vir para a política foi por conta de propósito. Eu entendi que a minha vocação, eu entendi que o caminho para a minha vida era ajudar a melhorar a nossa sociedade, ajudar a melhorar a vida das pessoas. E como que foi isso? Eu comecei um grupo de trabalho voluntário chamado Move Sanca. Isso foi em 2018, portanto há 6 anos atrás. Comecei a fazer diversos projetos para melhorar a cidade. Projeto para resolver a questão das enchentes, um projeto de governança em que a gente propôs uma estrutura para a prefeitura em relação a isso. Um projeto de longo prazo, projeto para melhorar a parte de gestão de doações, projeto para aumentar o investimento para crianças e adolescentes, para idosos, para esportes, para saúde, enfim, através de leis de incentivo, dinheiro que as empresas têm potencial de utilizar, ao invés de mandar para o Estado, usar em projetos. A Casali começou a usar esses projetos e aí eu percebi que pouca gente fazia isso, tanto pessoa física quanto jurídica. Percebi que tinha um potencial muito grande de deixar esse dinheiro aqui em São Carlos nesses projetos. Comecei a investir então para que a gente conseguisse ter outras empresas e pessoas físicas utilizando. Então foram vários projetos que a gente foi fazendo, mas eu me frustrei muito, Sidney, porque o que aconteceu é que tudo que dependia da prefeitura, ou praticamente tudo, era muito difícil, muito maçante e não dava certo. Então eu me sentia correndo, mas não saindo do lugar, numa esteira, suando pra caramba, mas ali, parado naquele local. Então, nisso, o pessoal do Partido Novo me convidou e falou: Mário, se você quiser fazer mudanças de verdade, você vai ter que ir para a política. A gente está acompanhando o seu trabalho, a gente acha que você tem um perfil super legal, a gente acha que você pode ser o nosso candidato a prefeito. Vem para a política para trabalhar. E foi uma coisa que não foi fácil a decisão, porque é claro que é uma mudança de vida muito grande, né? Não é uma coisa que eu imaginava. Eu estava me preparando para ser um industrial o resto da minha vida, digamos assim. Sim. E de repente foi a coisa que tocou realmente meu coração. Eu entendi que eu deveria usar o meu tempo para isso, já que eu gostava tanto de participar do Move Sanca, das reuniões que a gente fazia, dos trabalhos, dos projetos. Eu sentia um prazer tão grande. Eu falei: poxa, por que não eu fazer disso a minha vida toda, né? Eu focar o maior tempo meu nisso. Então essa foi a decisão, esse é o motivo, realmente é propósito de vida. Eu quero trabalhar para melhorar as coisas para as pessoas, e eu vejo que São Carlos tem um potencial enorme, e a gente tem que entender que quem não se envolve com política tem que aceitar que quem se envolve vai governar a gente. Então eu decidi fazer alguma coisa com a minha indignação. Eu estava indignado, estava reclamando, fui tentar fazer por trabalho voluntário, consegui pouca coisa, falei: bom, então eu vou para a política. A indignação é muito grande, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo, eu vou tentar ir para lá. Eu vou para lá e tentar fazer diferente. Tentar por quê? Porque primeiro a população tem que aceitar. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para mostrar um pouco do nosso potencial, do trabalho, para as pessoas conhecerem. Depois, se for a vontade da população, a gente poder trabalhar para melhorar as coisas. Eu conheci o Move Sanca por meio do Matheus. Tá. O Matheus, que já esteve conosco no Novo, e eu sei que ele é um dos seus apoiadores, mesmo não estando mais com a gente no partido, né, filiado ao partido. E eu lembro, eu acompanhei esse projeto da questão da pandemia. Tá, esse eu acabei nem citando, né? Mas... Vocês estabeleceram um projeto, criaram uma proposta. Eu falei: poxa, isso vai salvar a lavoura. Mas infelizmente a Secretaria Municipal de Saúde não levou adiante o projeto, não é? Esse foi um projeto muito bacana. A gente, como eu falei, eu sempre gosto de resolver problemas. Então, a hora que veio a pandemia, eu falei: bom, eu tenho que fazer alguma coisa para atuar nisso aqui, eu não vou ficar parado assistindo. Comecei a estudar o assunto, a gente juntou um grupo de pessoas, seja empresários, estudantes, professores, pessoal da Santa Casa, do Hospital Universitário, da onde mais? Da CISC, do CIESP, da OAB, enfim, a gente foi juntando gente de todas as associações e tal,
e a gente fez uma proposta de fazer um rastreamento de contactantes. Essa proposta surgiu através do professor Bernardino Souto, da UFSCar. Sim. Ele é especialista no assunto. Ele trouxe uma série de propostas, a gente falou, bom, vamos focar nessa aqui, né? A gente discutindo, falou, qual que é a que vai trazer maior resultado? É essa daqui, então vamos trabalhar nessa. A gente buscou trabalhar nisso junto com a prefeitura, a gente conseguiu estagiários disponíveis, pessoas, estudantes da UFSCar, seja de enfermagem, de medicina, que eles estavam disponíveis para fazer esse trabalho, que seria voluntário, eles não receberiam para isso, né? Faria parte do próprio trabalho do estudo deles. E eles iriam entrar em contato com as pessoas que pegaram Covid, né, que a vigilância epidemiológica recebia sempre o relatório do teste, né? Então ela entraria em contato com cada pessoa que pegou Covid e falaria, olha, com quem que você esteve dentro desse padrão aqui e tal. E aí então ela entraria em contato com essas pessoas com quem ela teve contato para falar, olha, você potencialmente está com Covid, portanto se isole e faça o teste em X dias, né? E aí, então, iria garantir que essa pessoa fizesse o teste, estivesse isolada, fizesse um acompanhamento. Então, esse trabalho teria feito a pandemia reduzir. Foi assim que foi feito na Coreia do Sul e Singapura, vários grandes países, não grandes, mas países menores que conseguiram se estruturar, conseguiram reduzir muito a pandemia. Aqui em São Carlos, se a gente tivesse feito isso, a gente teria salvo muitas vidas, com certeza, e teria deixado o comércio mais aberto. A economia porque a gente teria tido menos prejuízos. Exatamente, a gente teria feito um bloqueio focal, específico com quem está o vírus, não bloquear todo mundo, entendeu? Então, é a maneira mais inteligente, né, para não afetar tanto a economia e as diversas outras áreas, como as escolas, que ficaram fechadas por tanto tempo. Exatamente. Eu insisti muito nesse assunto, isso foi 2020, né? Foi logo que começou a pandemia e avançou até o final do ano, assim, por vários meses eu tentei, cada hora reuniões, eles pediam novas informações, eu ia lá, montava, levava de volta, aí demorava um tempão para conseguir de novo uma nova reunião. Eu entendo que também eles estavam, né, numa loucura muito grande e tudo, mas, poxa, a gente estava representando diversas associações, a própria Santa Casa, o Hospital Universitário, Unimed, era o COMIND, né, era o Comitê Independente de Combate ao Coronavírus, foi assim que a gente chamou, de COMIND. Então, eu entendo que foi uma falha grande a prefeitura na época não ter aceito a nossa proposta, era só falar, pode fazer, conversa com a vigilância epidemiológica, a gente teria implementado. Com então certeza. Foi uma pena. Muito bem, a sua história é marcada por um sinal claro, por exemplos claros de qualidade e de capacidade de gestão na iniciativa privada, por meio da sua empresa, a empresa da sua família. Obrigado. A sua vida é marcada também por essas iniciativas voluntárias que provam que você tem capacidade para engajar pessoas e motivar pessoas em torno de um projeto, em torno de uma ideia. E nesse momento você é pré-candidato a prefeito em São Carlos. As eleições são em 6 de outubro. E nesse momento estão aí os candidatos disputando as eleições, ou seja, se colocando, né, à disposição, os pré-candidatos para disputar essa eleição. E nós tivemos aí nos últimos dias o resultado de uma pesquisa que foi feito pela Rádio DBC-FM, a pedido da Rádio DBC-FM, uma pesquisa que evidentemente te colocou em terceiro lugar, mas porém com um aumento bastante substancial, comparado, né, com a pesquisa anterior. Porém, um dado que me chamou a atenção nessa pesquisa foi de que 45% das pessoas, elas estão dispostas, elas estão desejosas por um político novo, uma pessoa que nunca ocupou um cargo, seja de prefeito ou de qualquer outro dentro da administração municipal, e esse 45% da população estariam dispostas a votar em um político com essas características. Porém, nesse momento, você não está em primeiro lugar, né, nessa pesquisa. Qual é a leitura que você faz, já que você é o novo de fato, porque os outros dois candidatos, um foi prefeito por 2 mandatos e o outro foi secretário de governo, foi prefeito de fato, né? Ele que cuidou da administração nos últimos anos. Como que você vê essa diferença entre a posição que você encontra hoje e esses 45% que querem uma transformação por meio de uma pessoa nova? Perfeito, muito boa pergunta, Sidney, porque é o seguinte, se 45% das pessoas responderam que querem um político novo que tem experiência em gestão,
se eu não me engano, deu uns 20%, alguma coisa assim, não sei se você tem esse dado, mas uns 20% que quer alguém que já tenha sido prefeito da cidade e alguma coisa como uns 12% quer alguém que já tenha trabalhado em outras gestões, um político que já tenha trabalhado em outras gestões, etc. Então, a maioria está falando que quer um político novo, que tem experiência em gestão. Eu achei bem interessante essa pergunta que eles colocaram, porque ela colocou o perfil de todos os pré-candidatos. Sim. Né? E aí, então por que eu não estou na frente nas pesquisas, né, se é assim? Porque eu ainda não sou muito conhecido pelo público. Né? O projeto Mário Casale, que não é só eu, tem um monte de gente por trás, trabalhando, do Partido Novo, ainda não é tão conhecido. E por isso que eu entendo que tem um potencial enorme de crescimento. A partir do momento que as pessoas vão conhecendo o nosso projeto, a gente vai crescendo. Tanto que em pouco menos de 2 meses, a gente mais do que dobrou. A gente saiu de 2,95% quando a gente estava lá naquele da primeira página, que foi em abril, e agora a gente pulou para 8%. Então foi um crescimento muito grande. Por quê? Porque a gente trabalhou pra caramba para se tornar conhecido. A gente tem ido conversar nos bairros, a gente tem ido nos comércios se apresentar, a gente tem ido fazer reuniões para entender as demandas em cada bairro, reuniões temáticas para conversar sobre diversos temas, como, por exemplo, o autismo, a gente fez na semana retrasada, transporte público, educação, saúde, empreendedorismo, enfim, a gente tem feito reuniões para discutir políticas públicas para cada assunto e para ouvir a população. Então, com isso a gente está crescendo. Se tornando conhecido. Se tornando conhecido. Então, para uma pessoa votar em alguém, primeiro ela tem que conhecer a pessoa. Se ela não conhece, ela fala, poxa, eu não vou votar, não conheço, não sei quem é, não vou votar. Então, isso explica, inclusive, o fato de um ex-prefeito estar muito na frente nas pesquisas. Ele, quando você pega qualquer pesquisa de conhecimento, ele é o mais conhecido na cidade. Sim. Então, a hora que a pessoa olha e fala assim, bom, eu conheço esse, ele me parece uma pessoa que fez um bom trabalho. Esses daqui que eu conheço não são bons. Então eu vou nesse aqui. Acontece o seguinte, a partir do momento que a gente se tornar mais conhecido, o nosso percentual vai crescendo. Porque a gente também tem pesquisas que mostram que as pessoas que conhecem o nosso projeto, muitas aderem a gente. Aderem ao projeto. Então isso mostra realmente o potencial que a gente tem de crescimento. Muito bem. E aproveitando essa pergunta sobre você ser alguém novo que está se colocando à disposição, por que o Partido Novo? Porque o Partido Novo ele representa essa mudança, essa novidade na política de São Carlos, considerando que é a primeira eleição, né, que o Partido Novo vai disputar no município. Perfeito. O Partido Novo ele é um partido totalmente diferente dos demais, porque ele busca fazer política de uma forma inovadora. Então, eu vou te dar um exemplo. O que os outros partidos costumam fazer? Troca de gente que pede voto por cargo na prefeitura, no governo, onde for, certo? Então, você pede voto para mim e depois eu vou lá e te dou um cargo. E aí o que acontece? As pessoas ficam com o rabo preso, ficam devendo um monte de favor para meio mundo e depois não conseguem governar. Na hora de escolher a pessoa que vai trabalhar em cada área, tem que pagar favor, tem que colocar uma pessoa lá que não tem competência técnica. E aí o que acontece? A população que sofre. É o que está acontecendo agora, aqui em São Carlos. Nós temos uma situação péssima, as avaliações mostram que a cidade está muito insatisfeita, as pessoas estão muito insatisfeitas com o governo municipal atual, e grande parte disso se deu principalmente a partir do momento que o prefeito ficou doente, a cidade deteriorou muito, a cidade parece que adoeceu junto com o prefeito. Quando, então, o ex-secretário de governo, que saiu outro dia da prefeitura, Neto Donato, assumiu, a partir de então a cidade só foi piorando, foi degringolando. Ele fez reforma administrativa que aumentou em 16 milhões de reais os gastos públicos por ano, só para distribuir cargo para o quê? Ter a governabilidade, entre aspas, né, que as pessoas falam. E que governabilidade que trouxe melhora para o serviço público? Porque é isso que eles falam, não, mas se não fizer essa troca de favor, como é que a gente governa? Bom, do jeito que está governando, com um serviço público péssimo, do jeito que está a nossa cidade abandonada, esse é o sentimento que a gente mais ouve nas ruas, é para isso que você faz essas trocas de favores. Então a gente entende que para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer de forma diferente. E o Novo, ele busca fazer dessa forma, colocando gente técnica, que saiba fazer gestão e que obviamente seja honesta. Isso é básico, mas é importante que se diga, porque infelizmente a gente ouve muitas denúncias por aí de casos de corrupção, não tenho prova nenhuma, mas a gente ouve muita coisa, né? Há muitos indícios, né? Enfim, as pessoas estão sempre falando sobre essas questões. Inclusive, aproveitando que nós estamos falando de problemas da administração,
Nessa semana nós tivemos dois problemas, né? Nós tivemos, em primeiro momento, o cancelamento da licitação do Minha Casa Minha Vida, e hoje nós tivemos a divulgação de uma notícia, eu estou me lembrando agora disso, de que a prefeitura não cumpriu um prazo, quer dizer, na verdade o prazo não está estabelecido ainda, mas o Ministério Público determinou que a prefeitura trabalhasse um programa de saneamento básico. E como isso não aconteceu até agora, houve uma cobrança do Ministério Público e no ofício, né, encaminhado pelo promotor, ele diz que a prefeitura e o SAI estão em inércia. Enfim, são serviços públicos que deveriam estar bem desenvolvidos e alcançando toda a população, mas estão parados, né? Isso aí é resultado dessa troca de favores que eu comentei. A gente vê pessoas sem qualificação técnica nas funções. Não, eu não generalizo, tá, pessoal? É importante citar. Tem pessoas boas também, tá? Mas nos cargos de liderança, não estou falando de servidor público, tá, pessoal? Estamos falando de cargos de confiança. Nesses cargos de confiança, que é porque quem está na prefeitura, na liderança, pode determinar quem que vai ocupar, independente, não tem que ser servidor público, qualquer pessoa pode ir lá e ocupar. Nesses cargos de confiança, na maioria das vezes são colocadas pessoas que não têm a competência técnica para estar lá. E aí o que acontece? Esse tipo de coisa. A gestão não acontece, a priorização não acontece. Eu ouço relatos enormes de pessoas que chegam lá, tem um monte de gente, não tem ninguém trabalhando direito, tem muita gente lá, não sabe nem porque está lá porque está encomendado por alguém, né? Aquela coisa do apadrinhamento, né? O padrinho político dele colocou ele lá para ganhar o dinheirinho para pagar porque ele fez o favor de pedir votos, né? Então isso não pode fazer, isso é um problema de gestão. Então, para resolver isso, é colocar gente boa lá, colocar gente técnica, acompanhar, fazer gestão. Como é que faz gestão? Você estabelece prioridade, estabelece indicador, acompanha o trabalho para o indicador ser chegado na meta que você colocou. Se o indicador é de 1 a 100 e você está em 70 e você quer chegar em 100, você vai fazer um plano de ação e vai acompanhar. A cada semana, a cada mês, como é que está esse indicador? O que a gente está fazendo para melhorar? Acompanhamento, gestão, cobrança em cima da equipe. É assim que faz gestão, simplificando, né? Claro, montar um time bom, pessoas boas, pessoas comprometidas. É assim que faz. Então, está faltando isso na prefeitura. E aí a gente vê esse tipo de inércia, que eu acho que é uma boa palavra, que foi usada pelo promotor. A cidade está em inércia. Ela está... É o que eu falei, o prefeito adoeceu, a cidade adoeceu junto. Muito bem. Voltando a falar do Partido Novo, nesse sábado aconteceu o encontro municipal do Partido Novo pela educação, onde nós recebemos aí, a cidade recebeu, e os que estiveram presentes, a deputada federal Adriana Ventura, que é deputada do Partido Novo pelo estado de São Paulo, ela que foi considerada, foi eleita, né, a melhor deputada do Brasil pelo ranking dos políticos, né, que é um ranking que avalia a produção legislativa desses parlamentares, e não apenas isso, mas também questões de ficha limpa e uma série de outros parâmetros, né, para eleger os melhores deputados do Brasil. E ela esteve conosco nesse evento. Queria que você falasse um pouquinho desse evento que aconteceu no sábado. Legal, foi um evento muito bacana, a gente contou com mais de 100 pessoas, foi um evento para discutir a educação, como a educação pode transformar São Carlos e o Brasil, né? Então, a gente discutiu muito a questão de indicadores, projetos, que tipo de trabalho a gente tem que fazer para melhorar a educação, considerando que quando a gente fala de município, nós estamos falando de educação básica, educação, ensino fundamental, infantil, fundamental. Então, nós temos um trabalho muito grande para ser feito para melhorar isso na cidade. Então, foi um evento em que a gente teve a oportunidade de receber, como você falou, a melhor deputada do Brasil, Adriana Ventura, ela que é professora da FGV, ainda hoje continua dando aula, e ela que também, assim como eu, ela só entrou na política porque ela recebeu um convite. O pessoal do Partido Novo procurou ela e falou, por que não entrar na política? Por que não você fazer um trabalho de melhorar a nossa sociedade através da política? Não é também uma coisa que ela considerava, ela passou a refletir sobre isso, entrou na política, já está no seu segundo mandato, fazendo um mandato incrível. Quem quiser aproveitar, seguir ela nas redes sociais, é Adriana Ventura, é uma pessoa incrível, então foi muito legal, ela esteve aqui com a gente, depois a gente almoçou junto com a minha família, meus pais, minha esposa Fabiana, um beijo se estiver acompanhando aí, meu amor. E a Catarina foi junto com a gente, o Augusto na barriga da Fabi, né, que a gente está grávido.
Então, a gente foi, todo mundo, os nossos dirigentes, a equipe, o Ítalo, o Panza, então a gente esteve lá almoçando junto com a Adriana, aprendemos um monte, claro que, né, choveu pergunta em cima dela, né, tanto sobre campanha, sobre o trabalho lá em Brasília, os bastidores, então foi uma oportunidade bem bacana. E então é isso, a gente está buscando discutir como a gente vai fazer São Carlos se transformar na capital da tecnologia para as pessoas que vivem aqui. Porque nós temos, Sidney, o projeto Sancatec. Eu ia lhe perguntar agora sobre Boa, o projeto. vamos lá. Vamos lá. Então, o que é o Sancatec? Legal, legal. Então, o Sancatec é o projeto para transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que vivem aqui. Porque a gente fala muito, né, de São Carlos como capital da tecnologia, é verdade, tem o título nacional, inclusive tem uma lei. Sim. Agora, cadê a tecnologia para o povo? Cadê a tecnologia para melhorar a nossa vida? Não tem. O que adianta escrever lá no ônibus, capital da tecnologia? Cadê a tecnologia no próprio ônibus? Para a gente saber que hora que vai chegar, para o ônibus garantir que vai estar no horário. Sim. Coisas básicas que a gente precisava ter aqui. Então, falta tecnologia para tudo, para saber onde que tem um buraco na rua e garantir que ele seja tapado rápido, para ter um prontuário eletrônico integrado na saúde, por exemplo, para que se uma pessoa sai do hospital e vai para casa para ser atendida depois por uma unidade de saúde da família, por exemplo, a pessoa saiba, o médico da unidade da saúde da família saiba o que aconteceu na Santa Casa e vice-versa, quando a pessoa chega na Santa Casa. Isso hoje não tem nenhuma integração. Então tem uma série de coisas que a gente tem que fazer na nossa cidade para melhorar na parte de segurança. Tem muita coisa que dá para fazer usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas daqui. Então por isso que a gente discutiu, nossa equipe decidiu colocar esse nome no projeto, Sancatec, porque nós sabemos que através da tecnologia, que já está em São Carlos, inclusive muitas delas, a gente pode melhorar muito a vida das pessoas. Nós temos mentes brilhantes aqui em São Carlos que não são aproveitadas dentro das universidades, dentro das empresas. Então, cadê o uso da tecnologia para nós, cidadãos? É isso que nós queremos transformar em São Carlos. Muito bem. E nesse projeto Sancatec foram feitas algumas reuniões temáticas e ainda hoje as reuniões continuam acontecendo, agora um pouco mais voltada para os bairros, né? Uhum. Gostaria que você falasse um pouco dessas reuniões temáticas e aí, a partir de agora, a gente começa a falar mais especificamente dos temas que fazem parte das políticas públicas e que afeta a vida dos 240 mil habitantes dessa cidade. Começando, por exemplo, pela educação. Eu lembro que houve uma reunião onde foi ouvidas as pessoas, profissionais dessa área, assim como das outras áreas também. A gente faz reuniões temáticas, a gente continua fazendo. O foco tem sido nas últimas um pouco mais voltado para ouvir cada bairro, então a gente tem ido nas casas, no bairro, a gente pede para a pessoa chamar as pessoas ali da sua região para participar, a gente convida também, inclusive se você que está assistindo, você quiser ou ouvindo, você quiser nos chamar para uma reunião, vai lá no meu Instagram, Mário Casali, ou no meu Facebook, Mário Casali 30, no TikTok, Mário Casali 30, me chama, me convida que eu vou até você para a gente fazer uma reunião, para a gente ouvir as demandas aí da sua região, do seu bairro, o que você está realmente sentindo que precisa melhorar. Então a gente faz essas reuniões, Sidney, porque a gente entende que só ouvindo muito bem a população, fazendo o que a gente chama de escuta ativa, ou seja, a gente ativamente buscando entender as causas raízes, inclusive daquilo que a pessoa está falando, para a gente poder trabalhar no nosso plano de governo, é só assim que a gente vai conseguir estabelecer um plano estruturado. Porque o cobertor sempre é curto, certo? Sim. Não vai ter recurso para fazer tudo em 4 anos, então você tem que priorizar. Como é que prioriza? Ouvindo as pessoas, vendo o que está doendo mais, o que é mais importante para as pessoas. E aí a gente faz as reuniões temáticas, porque aí nessas reuniões temáticas a gente discute aquele tema com pessoas especialistas. Aí, então, por exemplo, na reunião temática de educação, a gente conversou com professores, diretores de escola, principalmente diretoras e professoras, né, na maioria. Foi muito bacana, e pessoas comuns também, que nem trabalham diretamente com educação, mas que se interessam pelo tema. Pais, né? Pessoas que têm filhos na rede municipal. Pessoas que têm filhos, diversos envolvidos. Então, essas reuniões foram muito legais, porque a gente sempre trabalhou em equipe, ouvindo, discutindo juntos, e aí cada grupo de trabalho trazendo um parecer, trazendo ideias. Então, não é que a gente só discute a situação, a gente gosta sempre de olhar o que está bom, o que está ruim e ideias para melhorar. Porque as pessoas que estão ali, muitas já têm diversas ideias. Então, com as ideias, a gente pode ir lá e colocar no nosso plano de governo. Inclusive, nasceu dali várias ideias que vão estar no nosso plano de governo. Muito bem. Bom, foram tratados diversos temas. Praticamente todos os temas
das políticas públicas municipais foram tratados. Eu gostaria de tratar agora com você especificamente essas políticas públicas específicas, essas áreas específicas, e aí eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou falar para você a área, você fala a leitura que você tem da situação atual da cidade, né? Dentro daquilo que você ouviu das pessoas e daquilo que você também vê no dia a dia, andando, visitando os bairros, e qual a ideia que você acredita que precisa ser implementada para fazer com que haja uma melhoria significativa para a vida das pessoas por meio dessas políticas públicas. Perfeito. Eu só não posso, Sidney, falar de propostas, porque isso é só no plano de governo. Plano de governo, então eu não posso antecipar devido à legislação, mas eu posso discutir algumas ideias, alguns aquilo conceitos, que você acha que pode ser feito. Perfeito. Muito bem. Por exemplo, a questão da educação. Nós temos muita reclamação, por exemplo, de falta de escolas de tempo integral nos bairros. Qual a leitura que você faz da educação no município nesse momento e o que você acredita que pode ser feito? Perfeito. Bom, no momento nós temos problemas básicos, como falta de professor. Tem muitos professores hoje tendo que fazer hora extra para conseguir cumprir a falta de professores. E aí, quando acontecem as faltas, muitas vezes os alunos têm que se juntar em salas de aula todos juntos, muitas vezes o próprio monitor, enfim, a estrutura que é feita para resolver esses problemas não é a ideal, é longe disso. Muitas vezes o professor é colocado numa situação que ele não deveria estar, inclusive perante a legislação, porque ele está cuidando de uma turma que não é dele. Sim. Mas acontece muitas vezes porque existe uma falta de planejamento, uma falta de gestão dentro da prefeitura. Falta controlador de acesso, falta merendeira, falta limpeza, está tendo um problema grave de limpeza nas escolas municipais, por conta de questão de contrato com empresa de limpeza. Então, tem diversos problemas estruturais acontecendo, que esses são básicos, digamos assim. Essa é a questão de você contratar, fazer uma gestão dos contratos, garantir que os contratos estão sendo seguidos, fiscalizar, algumas questões mais básicas. E aí nós temos questões de como melhorar a qualidade do ensino, como melhorar o IDEB, né? A nota que é estabelecida, que é feita pelo governo federal, para entender como que está cada escola e cada sala de aula. Então você pode atuar para melhorar esses indicadores. Como é que está o aprendizado dessas crianças? Como elas estão no início do ensino fundamental, como elas estão no final do ensino fundamental. Então, isso daí, a gente tem que ter meta, tem que ter plano de ação para melhorar cada uma delas e fazer acompanhamento. Eu fui lá em Joinville para aprender sobre isso. Não só sobre isso, eu fui aprender em Joinville porque lá nós temos o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Em Joinville nós temos o Adriano Silva, ele tem 93% de aprovação. É incrível. Então, ele começou com 87%, falaram, bom, acho que é alguma coisa assim, 87%, bom, agora não tem mais como subir. Alcançou o teto. Alcançou o teto. De repente o cara foi para 92%. Aí fala, nossa, agora é ladeira abaixo, não tem como. Depois ele foi para 93%. Então, assim, incrível. O cara realmente está fazendo um trabalho surpreendente. Ele é um industrial também lá, assim como eu, é de uma família de industriais, saiu da empresa, da família dele, para ir se dedicar ao projeto. Então, isso é muito bacana, que eu vejo muita correlação, assim. Eu vejo que eu estou seguindo o mesmo caminho dele, espero fazer o mesmo para o São Carlos que ele está fazendo lá. E lá eles fizeram um trabalho em que eles colocaram um acompanhamento dos indicadores em relação às salas de aula, às escolas, trimestral. Então, a partir de um certo momento que eles implementaram esse acompanhamento trimestral, eles começam a comparar as escolas, as salas de aula, que professores que estão conseguindo trazer o melhor resultado. E aí, com esses dados em mãos, eles pegam esses professores, entendem que técnicas que eles estão usando em sala de aula, leva para os outros professores, faz com que eles se tornem multiplicadores, ensinem para outros professores. Isso é uma questão de disseminar boas práticas e aí estabelecer bons planos pedagógicos. Então, tem que ter um plano pedagógico e os coordenadores pedagógicos serem responsáveis por implementar esses planos, que tem que estar muito bem estruturado, e esses coordenadores têm que estar bem treinados para levar para dentro da sala de aula, para levar para os professores utilizarem. Um dia eu fui numa escola bater um papo com um diretor, um excelente diretor, muito bem quisto pelos pais, pelos alunos, e conversando com ele, eu vi que a escola estava muito bem cuidada, conversando com ele, ele falou, olha, eu não tenho tempo de acompanhar a parte pedagógica, isso não é comigo, quem cuida disso é a coordenadora pedagógica, eu tenho que cuidar da infraestrutura da escola, e tenho que cuidar da zeladoria, tenho que cuidar da parte administrativa.
Então eu não me envolvo com a parte pedagógica. Aí eu perguntei, e como que está a parte pedagógica? Como é que está o coordenador? Está fazendo um bom trabalho? Ele falou, olha, não está dando conta. A gente percebe que, infelizmente, ele não consegue fazer o trabalho que seria necessário, e aí os professores que acabam cuidando disso. E claro, os professores são super bem intencionados, eles vão buscar dar o melhor deles. Todos que estão ali têm certeza que amam o trabalho. Senão não estava trabalhando com crianças, com educação. Agora, é preciso ter metodologia, é preciso seguir uma metodologia, um plano pedagógico para que você consiga ter melhores resultados. É claro que a melhora da qualidade do ensino envolve entender o que está acontecendo dentro da sala de aula e como você estabelecer os melhores processos, as melhores práticas para que no final o aluno consiga sair com um bom resultado. E isso, é claro, envolve uma coordenação entre todos os professores também. Quando já tem no ensino fundamental, que você tem vários professores com diferentes disciplinas, você tem que ter uma coordenação, um alinhamento entre eles. Se cada um não conversa um com o outro, cada um faz da sua cabeça, não está estruturado, o resultado não vai ser bom. Então, enfim, tem muita coisa para falar sobre educação, uma área que eu gosto bastante, mas em termos gerais, eu entendo que o caminho é esse, tá? E aí, só para concluir, que é um pouco, tem a ver com educação também, a questão das atividades de contraturno. Você garantir que a criança, até você comentou sobre ensino integral, não só ensino integral, muitas vezes uma atividade de contraturno, porque ensino integral, às vezes você não vai conseguir implementar em todas as escolas, é muito caro, mas a atividade de contraturno é possível. Então você conseguir que a criança tenha um esporte para fazer, tenha uma aula de dança, uma aula de artes, uma atividade cultural, alguma coisa que tire ela da rua. Porque se ela está na rua, ela está suscetível para o traficante chamar ela lá e falar para ela ser aviãozinho, começar a trabalhar no tráfico. E que acontece muito. Esse aliciamento. Muitas vezes para a criança, ela olha e fala assim, poxa, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Para as pessoas que eu vejo aqui, quem é mais bem sucedido são eles que andam com carrão, eles que são... Né? Então, a gente tem que chamar eles para o outro lado. A gente tem que ter uma estratégia muito bem estruturada para que nós, do lado do bem, consigamos convertê-los, né? E não o contrário. Então, as atividades de contraturno eu entendo que são essenciais para isso. Aí entra esporte, enfim, todas as coisas que a gente citou. Muito bem. O Secatec também fez uma reunião temática sobre segurança pública. Uhum. O que você conseguiu levantar da parte das pessoas que participaram e como você vê a situação da segurança pública a nível de município hoje? São Carlos hoje tem um problema sério de segurança pública. A gente precisa melhorar muito. São Carlos tem um problema muito grande de assaltos. Até hoje eu estava no supermercado, eu e a Marilda, que trabalha comigo, a gente estava fazendo uma ação de rua, estava lá na Getúlio Vargas, conversando com as pessoas. Eu tenho ido muito fazer isso, né? E aí a gente entrou no supermercado, a gente estava conversando com uma mulher lá, a Dona Maria, ela falou, ela estava reclamando, na verdade, de transporte público. Ela falou assim, nossa, eu preciso que melhore transporte público, de final de semana eu não consigo pegar ônibus para vir trabalhar. Eu imaginando que ela morava na periferia. Onde que você mora? Na Episcopal. Falei, gente, até a pessoa que está no centro não consegue vir para trabalhar usando ônibus no final de semana. É um problema seríssimo. E aí ela falou, porque roubaram o meu carro, eu fiquei sem carro, agora estou dependendo do transporte público. Eu falei, nossa, roubaram seu carro aonde? Aqui no centro mesmo, tal. Fui lá na UBS, deixei o carro, fiquei 1 hora lá. Na hora que eu voltei, meu carro já não estava mais lá. Então ela estava num problema de transporte público e ela falou com uma naturalidade, roubaram meu carro, tal. Por quê? Porque já está acontecendo tanto que as pessoas já consideram isso natural. Não estava nem reclamando do roubo, ela estava reclamando do transporte público. E, no entanto, poxa, ela perdeu o carro dela, um baita de um bem, ela não tinha seguro, perdeu, enfim, é uma pena. E quantas pessoas não estão vivendo com problemas de assalto, com problema de ter medo, né, da sensação de insegurança mesmo, de parar num semáforo. A cidade, infelizmente, está com muita gente em situação de rua, e isso faz com que essas pessoas que muitas vezes estão vivendo com drogas, com álcool, queiram também roubar para poder colocar no seu vício. Então é um problema muito sério que a gente está vivendo, que não é só de segurança a atuação. Nesse caso tem que ter atuação com assistência social, tem um monte de coisa para fazer, saúde mental, para fazer em relação a cuidar dessas pessoas, de ajudar a tirar dessa situação, começar a trabalhar, sair do vício, trabalhar, voltar para a sociedade, enfim, esse é um outro assunto.
Mas em relação à segurança, a gente tem que, de novo, usar tecnologia, a gente tem que ter mais câmeras inteligentes na cidade, câmeras que usem, inclusive, a inteligência artificial para monitorar movimentação e ver já atitudes suspeitas, monitorar o rosto da pessoa, ver se já é procurado, já dá aviso, trabalhar integrado, a Guarda Municipal com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então tem um monte de coisa para fazer, para melhorar a segurança e com certeza aumentar a nossa guarda. O número que a gente vai ter aqui para aumentar a guarda, que já vai ter um aumento, né, de guarda. Vai haver uma contratação, né? Vai haver uma contratação. Público, né? Então na segunda etapa agora eles estão fazendo os testes de aptidão, física, enfim. Exatamente. Que eu vejo que é uma coisa boa por um lado, mas ainda vai ficar muito aquém do que a gente precisa, porque a gente ficou muitos anos sem fazer nenhum concurso, muitos anos. Então, a cidade ela parou no tempo, na parte de segurança, do ponto de vista de guarda municipal, parou no tempo muitos anos. Então, a gente tem que acelerar essa recuperação. Eu acredito, inclusive, que esse edital, na minha visão, poderia ter sido mais bem feito, tá? Eu acho que tem detalhes dele que eu acho que ele foi feito meio que às pressas para mostrar serviço, né, no ano de eleição. Na minha visão tem pontos, mas enfim, isso é assunto para outra conversa. Muito bem. Você falou de transporte público, eu acho que esse é um dos grandes problemas da cidade, não de hoje. É um problema que vem se arrastando há anos. A gente teve a Suzantur, num processo de contratação emergencial que foi um caos. Uhum. Tivemos uma intervenção absolutamente imoral que aconteceu na época, deixando por vários dias pessoas sem transporte na cidade. E agora nós temos uma empresa que também não está atendendo aos anseios, às necessidades da população. Tem solução transporte público? Claro que tem solução. A gente precisa primeiro fiscalizar a empresa que está lá para garantir que ela esteja cumprindo o contrato. Primeira coisa de tudo. Quando a gente assume uma prefeitura, a gente não pode ir lá e rasgar contratos já fechados, já foi feita a licitação, ele está vigente. Então, a não ser que a empresa não esteja cumprindo, se ela não estiver cumprindo o contrato, aí você pode desfazer o contrato. Antes você tem que mandar notificação, tem uma série de coisas para ser cumprido. Agora, primeiro de tudo é isso. Eu me pergunto, como que está a fiscalização da prefeitura? O que a gente vê é que falta fiscalização, é que tem muitos contratos com a prefeitura que não estão sendo seguidos como deveria. De novo, isso não tenho provas, tá? Mas eu acredito que falta. Então, primeira coisa a fazer, vamos colocar a fiscalização para ver se está cumprindo o contrato. Se tiver cumprido o contrato, beleza. Então, como é que a gente pode fazer diferente para melhorar? Eu acredito que um caminho, por exemplo, é colocar vans, quebrar o monopólio. Fazer um aditivo contratual para ter vans, porque, por exemplo, hoje eu estava também conversando com uma pessoa que mora ali atrás do Brava Gente, ali na Washington Luiz. E ela falou, olha, eu não consigo ônibus para vir trabalhar. Será que ali não tem um fluxo de pessoas que daria conta, por exemplo, para colocar uma van, pelo menos, já que Sim. o ônibus é muito grande para isso? Quantos outros locais que tem em São Carlos que de repente o fluxo para um ônibus é muito grande, mas você pode colocar uma van? Então essa questão do monopólio que existe é um erro. Você colocar uma empresa apenas aqui em São Carlos para ser dona de todo o transporte público é um grande erro. Essa empresa hoje está deixando muito a desejar, a gente recebe reclamações diversas. Final de semana, principalmente, as pessoas demoram horas para conseguir se movimentar. A maioria hoje está gastando dinheiro com Uber, porque é o que está conseguindo salvar. E aí entra o governo federal que quer mudar todo o Uber, né? Quer colocar mais imposto para a turma pagar, e aí vai ficar mais caro. E como é que vai ficar essa pessoa? Hoje eu estava conversando com essa moça, falando, e como é que você faz? Não, eu venho de Uber, porque senão eu não consigo trabalhar. E aí eu gasto boa parte do meu dinheiro, que já é pouco que eu ganho, no Uber, para eu trabalhar. Depois o resto é com o que sobra. Então você imagina se vai lá o governo do PT, vai lá e... Não, nós vamos taxar assim, nós somos famintos, a gente quer que gasta... Que eles sempre falam que é para direito dos trabalhadores, né? Que eles querem. Mas pergunta para o Uber se ele quer. Ele não é um trabalhador, ele entende que ele é um profissional liberal, com uma empresa parceira que trabalha junto com ele. Pergunta se ele quer pagar mais imposto, se ele quer pagar INSS, se ele quer ter toda essa burocracia. Não quer, a maioria não quer.
E aí vai lá um governo faminto por impostos e quer regular. E aí daqui a um pouco esse negócio fica caro, e aí vai piorar mais ainda a situação dessas pessoas que ainda conseguem, com o transporte individual, que é mais caro, mas ainda conseguem se virar um pouco. Mas enfim, a gente tem que realmente fazer uma reforma muito grande no setor de transportes públicos em São Carlos. Eu entendo que a gente tem que usar a tecnologia, a pessoa tem que pegar o celular, saber que hora que vai passar, confiável a hora que vai passar, tem que ter confiança, a hora que vai passar, a hora que vai chegar. Dá para trabalhar com estatísticas em relação a isso, dá para colocar GPS no ônibus para saber exatamente onde o ônibus está. Rastreabilidade, tempo real, né? Tempo real. É possível fazer. É possível. Então, é possível melhorar trânsito em São Carlos com isso também, usando tecnologia, usando inteligência artificial, usando sistemas computacionais sofisticados, e não precisa gastar 132 milhões de reais para isso não, viu? Porque a atual administração do senhor Neto Donato, aliás, ele estava, né, na administração, saiu dessa administração agora recentemente, mas era a administração do senhor Neto Donato que queria gastar 132 milhões de reais em semáforo e sistema, software para administração dos semáforos. 132 milhões de reais em 5 anos. É um absurdo, é um valor brutalmente elevado que não faz o menor sentido. Saiu na mídia, o assunto parou, né? Teve o Tribunal de Contas que mostrou que tinha problemas ali e o assunto morreu. Espero que morra de fato. Sim. E que uma próxima gestão, se Deus quiser a nossa, possa fazer com muito menos dinheiro esse trabalho de colocar inteligência no semáforo de São Carlos para melhorar o nosso trânsito. Muito bem, nós já estamos há quase 50 minutos no ar. Eu gostaria de encerrar com você, dando espaço para que você fale, faça suas considerações. Se tem algum outro tema específico de alguma outra área que você gostaria de salientar, a sua opinião sobre aquilo que pode ser feito, ou a visão que você tem da atual situação, eu gostaria de abrir esse espaço então para você fazer essas considerações. Perfeito. Primeiro eu vou falar então da saúde e depois eu faço a minha conclusão. Eu acho muito importante a gente falar da saúde porque a saúde está um caos em São Carlos. Sem dúvida, o que a gente mais ouve de reclamação das pessoas, em praticamente todos os bairros, é o número 1 que a gente tem de reclamação dentro do nosso projeto Sancatec. A gente está sempre ouvindo a população. Então a gente percebe que aquele problema da falta de pessoas técnicas que conheçam de gestão, que atuem de uma forma organizada com os indicadores da área para melhorar a saúde de São Carlos, isso está sendo um problema muito sério. A saúde tem tido uma fila muito grande em relação a fazer exames. As pessoas estão morrendo na fila do exame, morrendo na fila da cirurgia. Então nós temos que mudar completamente a forma de atuar. A gente tem que pensar como envolver a iniciativa privada para que a saúde possa melhorar para essas pessoas. O SUS, ele tem um problema muito sério para resolver no longo prazo, porque o cobertor é curto, o SUS ele é universal, né? Então ele quer resolver todos os problemas e falta dinheiro, isso é fato. Não dá para falar que assim, nós vamos resolver 100% do problema da saúde, o nosso governo vai estar tudo perfeito, isso não existe, tá? Isso é importante deixar claro porque o cobertor é curto, o que está na nossa Constituição é um desafio, não existe no mundo um local onde isso funcione e infelizmente não vai ser aqui que vai funcionar com um país que é pobre e, enfim, é uma coisa muito delicada. No entanto, já que o cobertor é curto, já que o recurso é pouco, você tem que saber fazer mais com o que você tem. Você tem que saber fazer gestão, fazer o uso de tecnologias para conseguir otimizar esse recurso. Vou dar um exemplo simples. Por que não a gente poder pegar o nosso celular e fazer uma consulta de coisas simples, que eu me sinta confortável em fazer uma consulta com o médico? Será que eu tenho que ir até uma UPA para fazer uma consulta, ou mesmo uma UBS? Por que não? Eu vou lá no aplicativo, entro, tenho lá um médico, o médico pode estar em qualquer lugar do país, pode estar em qualquer lugar do mundo, inclusive. Ele vai lá me atender, eu falo com ele meu problema, se eu me sentir confortável, ele já passa a receita online mesmo e resolve. Por que não usar esse tipo de tecnologia? Nós não estamos na capital da tecnologia, por que fazer as pessoas irem até uma UPA para um primeiro atendimento, sendo que muitas vezes pode ser resolvido? Não, mas eu gosto de ser atendido pessoalmente. Não, tudo bem, é um direito
e ninguém vai obrigar, mas pode ser uma opção. A opção da telemedicina seria muito interessante para esses problemas mais simples, né? Exatamente. Então isso poderia desafogar filas. É só um exemplo. Então dá para fazer muita coisa para melhorar a gestão e melhorar a questão da saúde para as pessoas. Para não me alongar, então, eu poderia falar bastante mais sobre saúde, mas para não me alongar, vou então falar minhas considerações finais. Sidney, eu agradeço muito pelo convite, né? Lair, aqui o proprietário da RCA, diretor-presidente da Rádio RCA, obrigado também pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui. Hoje, num horário diferente, à noite, né? Geralmente Sim. Eu venho sempre de manhã, nos outros programas, então muito legal, Sidney. Sidney, você é pré-candidato a vereador também com a gente, né? Então eu quero convidar... Nessa batalha, nessa luta aí. Exatamente. Então eu quero aproveitar e também convidar as pessoas a seguirem o Sidney, né, na rede social. Como é que é seu Instagram, Sidney? Sidney E. Moura, @Sidney E. Moura. E no Facebook? facebook.com/Sidney.Moura. Perfeito. Então a gente está junto nessa causa, né? É uma coisa até curiosa. A primeira vez que eu estou dando entrevista para alguém que é um parceiro nessa... Faz parte no mesmo time. No mesmo time, né? Você é radialista, está aqui há muitos anos, né? 7 anos só aqui. 7 anos só aqui. Só aqui, fora as outras emissoras que eu já passei. Pois é. Então é muito legal que você está junto com a gente nesse projeto, né? Eu fico muito grato por você ter acreditado, ter confiado. A gente está junto, trabalhando para transformar de fato a nossa cidade. Então eu quero deixar um recado final para as pessoas de que existe esperança, de que é possível. Tenha esperança porque nós vamos conseguir fazer esse projeto de transformação. O potencial que a pesquisa que a gente mostrou hoje demonstrou é muito claro. 45% das pessoas querem gente nova. O que falta é a gente se tornar mais conhecido, é o projeto se tornar mais conhecido. Então eu peço para vocês, ajudem o projeto a se tornar mais conhecido. Envie esse vídeo para amigos seus, passa a seguir a gente na rede social, envia para conhecidos, para familiares, para que outras pessoas possam conhecer o projeto e, quem sabe, gostar e passar também a divulgar. Dessa forma que a gente está crescendo mais do que dobramos em 2 meses e seguiremos crescendo, se Deus abençoar, porque o nosso projeto é de transformação, é um projeto do bem que está crescendo muito. Quero agradecer novamente e desejar uma boa noite a todos, um grande abraço. Muito bem, muito obrigado, Mário. Obrigado pela sua presença, muito esclarecedora as suas colocações sobre aquilo que precisa ser feito em nossa cidade e sobre a realidade que nós estamos hoje. São Carlos precisa de mudanças e é isso. Nós precisamos estar atentos à realidade, e agora falo com os ouvintes, de que a mudança ela depende de cada uma das pessoas, depende de cada um de nós, e nós precisamos ter em mente que se não nos unirmos em torno dessa mudança, ela não tem como acontecer. Então isso depende de cada um de nós. Quero te agradecer e muito obrigado pela presença. Obrigado. Um abraço pessoal. Até mais. Boa noite.